O áudio que vocês vão ouvir agora é parte do podcast Xadrez Herbal. Caso vocês queiram ouvir mais sobre esse assunto e outros temas de política internacional, é só ir em xadrezherbal.com. Check. Y el cafillo donde estaba cuando caíste en desgracia, el que siempre acompañaba tus momentos de viudez. Estados Unidos e Talibã assinam acordo para retirar tropas americanas do Afeganistão. Essa foi uma das principais notícias da semana, né? A gente teve várias notícias importantes essa semana, mas essa foi uma das principais. E, resumidamente, né? O acordo foi assinado em Doha, no Catar. Ele foi assinado pelo governo dos Estados Unidos, pelo Zalmay Khalilzad, mas durante a coletiva de imprensa, quem falou foi o Sesc Pompeia, né, o secretário de Estado, junto do representante do Talibã. Tá? Então, foi a primeira vez em que um alto representante do governo dos Estados Unidos se encontrou com um alto representante do Talibã, no caso o Mullah Baradar, né, que é o segundo no escalão do Talibã. O acordo oficialmente se chama Acordo para Trazer a Paz ao Afeganistão, né? Agreement for Bringing Peace to Afghanistan. E quais são os pontos principais, né? O Talibã se compromete a impedir qualquer operação da Al-Qaeda nas áreas sob controle do Talibã. O Talibã se compromete a conversas com o governo do Afeganistão, começando agora no dia 10 de março de 2020, em Oslo, na Noruega. O governo dos Estados Unidos vai retirar inicialmente cerca de 4 mil dos seus militares do país e, em até 14 meses, caso o Talibã mantenha os seus compromissos, retirará o restante das suas tropas. Vão sobrar mais ou menos uns 9 mil. Os Estados Unidos vai, nos próximos 5 meses, fechar 5 bases militares e, a partir de 27 de agosto de 2020, começar a afrouxar as sanções econômicas contra o Talibã. Tá? Esses são os pontos principais. Tá? E quando eu falo tropas dos Estados Unidos, proporcionalmente envolve todas as tropas da OTAN. Lembrando que a missão no Afeganistão, lá em 2001, pós 11 de setembro, teve autorização do Conselho de Segurança das Nações Unidas e foi realizada com mandato para a OTAN. É possível, Felipe, não estou dizendo que existe, mas um soldado nascido depois do conflito estar servindo lá. Bastante possível, não duvido. Especialmente se ele for latino. Mas essa lembrança é sempre importante, por quê? Porque a invasão do Iraque em 2003, ela foi feita violando o direito internacional e ela foi realizada pelos Estados Unidos com alguns aliados mais próximos, principalmente Reino Unido, mas também participação ali da Espanha, da Dinamarca, da Polônia. No Afeganistão, não. No Afeganistão foi a OTAN. Então, por exemplo, você tem e teve uma presença muito grande de tropas alemãs no Afeganistão. Tivemos franceses no Afeganistão. Tivemos belgas no Afeganistão. Assim, um soldado belga está chegando quase no nível assim de a expressão soldado costarriquenho. Está virando quase uma contradição em termos. Né? Não que os belgas não sejam, né, um povo valente, um povo combatente, mas é porque a Bélgica tem uma política bastante pacifista. Né? Mas, enfim, esses são os pontos principais. Qual o grande problema desse acordo da maneira que ele foi assinado? Ele foi assinado entre o governo dos Estados Unidos e o Talibã, com o Talibã se comprometendo, a partir de 10 de março, conversar com o governo afegão. O governo afegão que os Estados Unidos, que o Talibã já várias vezes declarou que vê como apenas um fantoche
dos Estados Unidos. A palavra que eles usam, inclusive, é essa mesmo, um governo fantoche, um governo ali, uma marionete. E aí fica aquela pergunta, e se essas conversas não derem certo? Até porque elas já não começaram bem. Por quê? Porque o acordo entre Talibã e Estados Unidos prevê que o Talibã vai libertar cerca de 1.000 prisioneiros, soldados do governo afegão, e, em contrapartida, o governo afegão vai soltar cerca de 5.000 prisioneiros que eram integrantes do Talibã. Qual foi a reação do presidente do Afeganistão? Eu não fui comunicado disso e não concordo com isso. Ou seja, a conversa já vai começar com uma discordância, com uma dissidência, com uma distensão. Então, vejam, é uma perspectiva, usando uma perspectiva realista de poder, realista da geopolítica, o Talibã não foi derrotado. O Talibã, nos últimos anos, voltou a crescer. Então, se você não conseguiu aniquilar o Talibã, e você dificilmente vai conseguir, faz sentido você conversar com o Talibã. Faz sentido você ter que sentar e negociar. Tá? É um grupo terrorista, é um grupo extremista, é um grupo criado por uma doutrinação religiosa wahhabita financiada pela Arábia Saudita a partir da década de 1970, com a influência soviética na região, que via a influência soviética como uma influência ateia, diabólica. Então a contrapartida foi reforçar os preceitos religiosos, tá? O Talibã tem tudo isso de errado, tem tudo isso de defeito, mas você não conseguiu destruir os caras. E o governo dos Estados Unidos não vai ficar lá ad infinitum, né? O Afeganistão é o cemitério de impérios, tá? Derrotaram britânicos, derrotaram soviéticos e agora os Estados Unidos também vai ter que sair. Onde será que eu ouvi isso antes, Felipe? Tem um podcast de história chamado Fronteiras Invisíveis do Futebol. Nossa, que legal. Pois é, e tem um programa sobre a história do Afeganistão. Poxa vida, vou dar uma conferida. Exatamente. É muito natural. É, muito natural. Parece comercial de... Eu não vou falar nada. Mas, enfim. Então, assim, o Talibã é tudo isso de execrável, é tudo isso de condenável, tá? O Talibã executava mulheres em estádios lotados por adultério, tá? Coisa assim, barbarismo. Mas é um ator político que você não conseguiu derrotar pela via das armas. A grande questão é que essa negociação, ela deu mais poderes ao Talibã. Porque ela não apenas foi uma conversa com outro ator político, ela legitimou o Talibã. Ela disse, olha, Talibã, você vai sentar e vai conversar com o governo afegão, tá? Conversem que nem amiguinhos, se abracem. Não teve ali, por exemplo, o que eu quero dizer com isso? Né? Uma necessidade, uma obrigação do Talibã se desarmar, por exemplo. Qualquer processo de paz costuma passar pelo desarmamento dos atores envolvidos, ou pelo menos dos atores não estatais envolvidos. Então, quando você teve o acordo de paz lá em 98, na Irlanda, você teve o desarmamento do IRA, você teve o desarmamento do ETA, tá? Não estou comparando o ITA e o ETA com o Talibã, tá? Muito longe disso. O Talibã é muito pior do que qualquer coisa. Até porque os Estados Unidos não armou o IRA nem o ETA. Isso. E o IRA é católico. Uma instituição católica. Então, assim, mas falando sério, você não tem uma previsão aqui de um desarmamento, tá? Você tem uma previsão de um fim de conflito que é quase por uma retirada dos Estados Unidos e ponto final. E o Talibã se compromete a se comportar. É isso. Então, assim, nesses termos, o que vai acontecer? Daqui a 2 anos, o governo afegão vai ser do Talibã. Tá? Hoje, 6 de março de 2020. Aí a gente vai ver como a gente... vamos botar aí 6 anos, 2 anos e meio. Tá? Vamos botar aí ali setembro de 2022, como é que vai estar, se continuar esses termos aqui. A grande questão é essa, não envolve um desarmamento e, junto com isso, não envolve outro ator importante, como se fosse uma conversa paralela, mas que já começou mal. As conversas tinham que ser tripartites.
Ou então, para contrabalancear, você quer fazer uma conversa ali quadripartite, né? Você pode trazer outras lideranças afegãs, ou então você pode trazer outra potência para a mesa de conversas. De qualquer maneira, o que ocorre aqui é o governo dos Estados Unidos tentando sair do Afeganistão e meio que falou, olha, o Afeganistão os afegãos têm que cuidar dos seus próprios problemas. Ótimo, perfeito. Só que aí eles vão voltar, entre aspas, a cuidar dos seus próprios problemas como estavam cuidando na década de 1990, via guerra civil, com o Talibã, as forças religiosas vencendo sobre as forças seculares. Tá? Vamos lembrar outra coisa, que aí é uma coisa muito cruel. O Matias falou de um soldado americano que esteja no Afeganistão, que nasceu depois da invasão. A maioria dos afegãos nunca viu um ano de paz na sua vida, porque o Afeganistão está em guerra permanente desde 77. Foi uma guerra civil sucedida da intervenção soviética, sucedida de uma guerra civil, sucedida do governo talibã, sucedida da invasão dos Estados Unidos. Então o afegão médio, literalmente, de 40 anos, justamente nasceu em guerra. Isso. Né? O afegão nunca viu um ano de paz, porque mesmo no auge do poder do Talibã, quando foi proclamado o Emirado do Talibã, quando a Arábia Saudita, o Paquistão, Emirados Árabes Unidos reconheceram o governo talibã na década de 90, você ainda tinha facções da guerra civil, não era tudo tranquilo, tá? Então é uma situação muito delicada e um acordo pouco ambicioso. Para você remediar uma situação delicada, você precisa de um acordo mais ambicioso, que preveja desarmamento, que preveja... Olha, Talibã, vocês não vão apoiar a Al-Qaeda e vão reconhecer formalmente o governo de Cabul. Tá? Lembrando que o próprio governo afegão está enfraquecido, porque as eleições recentes, né, muitos atores não reconheceram o resultado das eleições. Denunciando fraude, denunciando recontagem, né? A gente teve recontagem. Então, assim, é um acordo que, do ponto de vista da ideia, né, do campo das ideias, ele pode ser visto tanto como algo bom, porque vai trazer a paz, pode trazer reconstrução. No campo das ideias, é algo que pode ser condenado, porque é conversar com o Talibã, que é uma organização terrorista, violenta, extremista. Agora, mesmo se a gente sair do campo das ideias e ir para o campo da prática, ele tem esses dois problemas, que é o desarmamento do Talibã não é previsto e ele prevê conversas entre o Talibã e o governo afegão que já começaram mal. Aí, claro, no final das contas você pode dizer, não, mas se as conversas não renderem, aí os Estados Unidos não vão realizar sua retirada completa. Ok, perfeito, aí a guerra vai continuar. Então, em vez de você tentar fazer essa coisa meio remendada, fizesse tudo logo de uma vez. Em vez de dar esse prazo para as conversas interafegãs. Vamos ver se resolve, né? Vamos ver se a sociedade, né, os diversos elementos da sociedade interafegã conseguem chegar a um acordo, conseguem consertar os seus interesses, nesse caso consertar com C, e consertar, né, a sua sociedade, nesse caso consertar com S, tá? Mas, de qualquer jeito, é um acordo que, embora seja bem-vindo, ele tem problema, né? Ele tem problemas, ao meu ver, especialmente esses dois, certo? Tá? E o Breaking News de hoje acaba sendo até um pouco irônico, né, sobre isso. Aguarde e verão. Aguarde e verão. Porque a gente ainda tem que passar por Irã, Emirados Árabes. Isso. E ainda nessa seara, o Donald Trump teve uma conversa com um representante do Talibã, né, o Abdul Ghani Baradar, por telefone. Foi o primeiro contato direto entre um presidente dos Estados Unidos e um líder talibã desde 2001, pelo menos. Ela durou 35 minutos, tá? E, segundo a nota do Talibã, tá? O Donald Trump disse que vocês são um povo durão, né? Um povo tough, tem um grande país, e eu entendo que você está lutando por sua pátria. Nós estamos aí há 19 anos, isso é muito tempo.
e a retirada de forças estrangeiras do Afeganistão é interesse de todos. Tá? O Donald Trump disse que, né, tivemos uma boa conversa, foi muito legal, mas não confirmou detalhes, ou seja, quem publicou foi o Talibã, né? Aí soltaram essa de que ele disse que era um tough people, né? E de qualquer maneira... Huge country. Também nessa seara, os Estados Unidos, na quarta-feira, dia 4, realizou ataques aéreos contra alvos do Talibã na província de Helmand, tá? Então, assim, mesmo com a assinatura, a coisa ainda tá meio instável e tudo mais. Não são feridas que vão cicatrizar rapidamente. Tá? A grande questão é essa. Então não vai ser um acordo meio ali, olha, vamos... É um acordo que parece aquela coisa do tipo, não, vamos ver como é que fica. Né? Vamos fazer. Vamos. Como a gente vai fazer? Isso aí a gente vê depois. Né? É você combinar de jogar bola com o pessoal e não combinar quem vai levar a bola. Entendeu? E chegar no dia vai ficar todo mundo um pra cara do outro. Você trouxe a bola? Você trouxe a bola? Não, ninguém falou que eu precisava trazer a bola. A gente ficou de ver isso depois. E pronto, dá esse desencontro. Do Afeganistão, vamos para o Irã, onde a Agência Internacional de Energia Atômica disse que o Irã, desde novembro, triplicou o seu estoque de urânio enriquecido e se recusou a responder questões sobre três instalações do seu programa nuclear. Né? Lembrando, ou seja, mais um passo aí no Irã também rasgando, dando, né, uma banana para o acordo nuclear, já que o governo do Trump deu uma banana para o acordo nuclear. Né? E eu juro que eu usei a expressão dar uma banana de forma inconsciente, só depois eu lembrei que ela virou agora, né, mais um tema político no Brasil. Também no Irã, o vencedor do Urso de Ouro, né, do Festival de Cinema de Berlim, Mohamed Hassaluf, ele foi condenado à prisão, tá, por 1 ano por ter disseminado propaganda contra o governo. Tá? O detalhe, meu caro Matias, é que por conta do coronavírus, o judiciário do Irã não está operando direito. Então, ele recebeu a sua intimação por SMS. Tipo, ele recebeu um SMS falando: oi, você tá preso, vai pra delegacia. Se apresente à delegacia mais próxima. Ele de fato recebeu. E muita gente questiona, inclusive, se ele vai de fato chegar a ser preso, já que o Irã, recentemente, por exemplo, libertou provisoriamente 54 mil presos para evitar pessoas confinadas no mesmo lugar por conta do coronavírus. Né? Então, fica a notícia. E o Irã também pediu para as pessoas pararem de usar dinheiro em papel, priorizarem o uso de aplicativos de pagamento, tá, para diminuir aí o contágio da transmissão do coronavírus. Tá? Aí a gente vai para os Emirados Árabes Unidos, mais especificamente para Dubai, já que o dono de Dubai, né, fala cheque, dono é a mesma coisa. Tá? O Mohammed bin Rashid Al Maktoum, ele foi condenado por um juiz na Inglaterra, na quinta-feira, por ordenar o sequestro de 2 de suas filhas e uma campanha de intimidação contra sua ex-esposa, a princesa jordaniana Raya bint al-Hussein, que fugiu para Londres no ano passado. Ela tem 45 anos. Né? Ela é a 6ª esposa, né, do dono de Dubai, e ela pediu a um juiz do Supremo Tribunal de Londres, Andrew McFarlane, proteção contra um casamento forçado que envolvia uma das filhas deles e dizendo que o cheque está tentando sequestrar as filhas para levá-las de volta aos Emirados Árabes. O detalhe é que, sabe com quem que o dono de Dubai quer casar uma das filhas dele? Quem? Raimundo Nonato? Não, com o filho do dono da Arábia Saudita, o Mohammed bin Salman. Ficar tudo em família. O MBS. Né? Por sinal, ouçam o último SDT na bancada, que a gente fala sobre o Shake Ball.
né, a partir da punição ao Manchester City, que é de propriedade de Abu Dhabi, daí não de Dubai, mas que também faz parte dos Emirados Árabes Unidos, e é o mais poderoso, né? Eu pensei que vocês tinham falado de cantos de torcida no Oriente Médio, alguma coisa assim. Não, mas a gente só pegou uma vez o Al Ittihad, mas daí era uma melodia comum ao mundo muçulmano. A gente chegou até a comentar, né, no ano passado sobre o desaparecimento das princesas, né, o sequestro das princesas e tudo mais. Então, agora tivemos essa decisão da Corte Britânica, ou seja, né, muito provavelmente a polícia britânica, né, alguma maneira, algum braço da polícia britânica vai ser colocado para proteção das moças e da própria ex-esposa do dono de Dubai. Dos Emirados Árabes Unidos, nós vamos para a Síria, onde tivemos, né, mais uma escalada no conflito, mais trocas de tiros. Hoje tivemos 2 soldados turcos, pelo menos, mortos, e 21 soldados sírios mortos. E a grande questão, né, disso ter sido hoje é porque no final de semana, né, a Turquia e a Rússia chegaram a um acordo, né, a um cessar-fogo. Primeiro que a própria elaboração do acordo, ela foi um leve tapinha na cara do Erdogan, porque ele queria uma conferência, uma cúpula com diversas lideranças em Ankara. E o Putin falou: irmão, você acha que eu vou botar o pé na Turquia? Quantas armas nucleares você tem? Você que vai vir aqui para Moscou, no meu palácio, conversar comigo e se comportar. E beija meu anel. E só nós dois. E o Erdogan teve que ir até Moscou, né? Se encontrou no Kremlin. Com o rabinho entre as pernas. Com o Putin, dizendo: olha, o negócio é esse de você fazer uma ofensiva aí contra meu aliado. Eu vou ter que mandar mais coisa para lá. Já mandei uns navios ali pelos estreitos. Vou ter que mandar uns bombardeios estratégicos. Vou ter que, sei lá, uns Tupolev 160 vão ter que sobrevoar aí seu território, alguma coisa assim, para você se tocar. Né? Então, chegaram num acordo que é basicamente, lembram lá do acordo de Sochi, né? Lá em 2018, é basicamente um Sochi 2.0. Tá? Só que eu digo 2.0 porque a Síria vai conseguir consolidar o seu avanço. O grande ponto, né, a vitória turca, digamos assim, é que a rodovia M4, que é a principal rodovia da região, ela, que havia sido quase toda tomada pela Síria, estará sujeita a patrulhas conjuntas entre Turquia e Rússia. Quando a gente fala patrulhas conjuntas, num clima de amistosidade, significam 2 aliados operando juntos. Quando a gente fala num clima desses daqui, significa um vigiando o outro. Tá? Então não é que o turco e o russo vão patrulhar juntos falando: oi, amiguinho, nossa, vamos caminhar por aqui. Não, você vai por ali, eu vou por ali também. Tá? Eu tô indo aqui com você, vamos ver. Tá? Então é um vigiando o outro na prática. A grande questão, tá, sobre Idlib, né, o bolsão de Idlib, ali no noroeste da Síria, perto da fronteira com a Turquia, que aí foi, né, para marcarem mais uma no bingo, né, foi tema da minha mais recente coluna na Gazeta do Povo, é que qual é o suposto interesse turco ali? O suposto interesse turco é evitar que uma grande ofensiva do governo sírio cause, né, um deslocamento de 1 milhão de refugiados para dentro do território turco, com a Turquia alegando que já lida muito com o fardo, né, dos imigrantes, dos refugiados da guerra na Síria, né, inclusive questões financeiras da presença dessas pessoas, coisas que a gente já abordou em programas anteriores. Ao mesmo tempo, é bom lembrar, a Turquia, quando ela fez o bolsão para separar os curdos sírios dos curdos que vivem na Turquia, a Rússia
né, não chiou. A Rússia falou, ok, vocês ficam aí. Quando a Turquia fez um bolsão ali para impedir, né, outros refugiados de chegarem no seu território, a Rússia também não chiou. O que torna Idlib muito separado, um caso diferente. Porque em Idlib estão os chamados rebeldes, né, da Síria, apoiados e armados pela Turquia, incluindo grupos como o Tahrir al-Sham, que a gente falou 3 programas atrás, se eu não me engano, que é a antiga Al-Qaeda na Síria. Tá? Você tem grupos declarados abertamente terroristas em Idlib com apoio turco. Isso é fato, isso não é teoria da conspiração, isso não é acusação minha, isso é fato. Tá? Você tem outros grupos ali, salafistas na região, com apoio turco. Então, a Síria está realizando essa ofensiva por 2 motivos. Primeiro, Idlib é a última grande cidade da Síria que não está sob controle do governo de Damasco, ou então sob o controle de um ator que o governo de Damasco reconhece, como é o caso dos curdos em Rojava, e em Idlib, onde estão os últimos ditos rebeldes contra o governo Assad. Não estão curdos, não estão turcos, são rebeldes. Então, o governo sírio quer realizar sua ofensiva para isso. A Turquia, supostamente, quer impedir, né, esses refugiados de entrarem no seu território, mas na prática está mantendo vivo um ator do conflito. Alguns atores do conflito. E como a gente já falou aqui várias vezes, desde a intervenção russa, a dura realidade, você goste ou não do Assad, você odeie, né, o que for, e o Assad não é uma pessoa legal, o Assad não é um cara que eu chamaria para, né, vamos ali no jogo do Palmeiras, pelo contrário. Mas o governo Assad, com apoio do governo russo, venceu a guerra. A guerra já está praticamente resolvida. Então a presença turca em Idlib, ela está simplesmente prolongando o conflito. E aí vira um ciclo muito curioso, que é o seguinte: a Turquia diz que, olha, eu sofro com os refugiados. Europa, ou você me manda dinheiro para eu cuidar desses refugiados, ou então eu vou abrir os portões, né, para que eles entrem na Europa. Então ele usa os refugiados como uma ferramenta de negociação com a Europa. Ao mesmo tempo, ele faz uma intervenção dentro da Síria que mantém esse fantasma dos refugiados. Por quê? Porque assim que a guerra na Síria acabar, você vai poder começar a pensar no futuro do país, no futuro político, na reconstrução, no retorno dessas pessoas. Então, prolongar a guerra na Síria é um ato de extrema crueldade do senhor Erdogan para proveito de político como uma ferramenta de barganha, uma ferramenta de negociação. Tá? Prolongar a guerra é idiota. Não faz muito sentido hoje. Tá? E qual é então a conclusão? Tem que ver o que a União Europeia e o que a OTAN vai fazer. Eles podem, por um lado, apaziguar o Erdogan, dizendo, olha, tá aqui alguns bilhões aí para você cuidar dos refugiados, né? Tá aqui o sistema antiaéreo que você pediu, tá aqui um avião de alerta antecipado, a gente vai fazer umas patrulhas aqui também para te ajudar, você é um baita cara legal, né? Por outro lado, a OTAN e a União Europeia podem virar e falar, olha, a sua política agressiva está ameaçando a coesão da própria OTAN, que a gente não quer mais saber dessa questão de ficar negociando vidas de refugiados. A gente quer que essas pessoas possam retornar para a Síria. Já deu, Erdogan. Tá? A OTAN não vai te ajudar, Israel não vai te ajudar, o Iraque não vai te ajudar, o Egito não vai te ajudar. Tá? A sua aventura aí na Síria fracassou. É hora de você botar a viola no saco e ir embora. Então, no fim das contas, o que a Rússia faz é, olha, eu tô aqui com o meu aliado, vou garantir ele. Então, se a Rússia escalar um nível, eu vou escalar outro. A gente vai até quem tiver mais garrafa velha para vender. Só que só um de nós tem armas nucleares, só um de nós tem bombardeiros estratégicos, entendeu? Só um de nós tem cruzadores, plataformas de mísseis continentais, só um de nós tem mísseis submarinos nucleares que eu posso pôr aí no Estreito de Bósforo e Dardanelos. Você nem vai ficar olhando, você nem vai ficar sabendo. Vou fazer
baleia branca para você em Istambul. Você já utilizou essa figura de linguagem, né? Já, porque é sensacional a ideia de marinheiros russos mostrando a bunda em Istambul pro Erdogan. Entendeu? Ele fica em Ankara. Eu sei, mas pode estar em Istambul algum dia. Sabe por que eu acho que eu estou fazendo isso? Porque eu estou visualizando... antes da gente gravar, a gente estava falando sobre o Harrison Ford. Sim. Você assistiu o K-19? Que ele faz o comandante submarino soviético e sofre acidente? Os marinheiros soviéticos fazem uma baleia branca nesse filme, pro helicóptero dos Estados Unidos. Não lembrava. Então eu devo estar com a imagem dessas bundas russas lá no inconsciente. No meu inconsciente. Entendeu? Então, e eu não tenho nenhum problema em falar sobre isso, tá, gente? Antes que alguém venha, né, com né, nossa, alguém aí com masculinidade frágil e tal. No filme tem bundas. Né? Coração Valente também mostra bundas brancas masculinas. Né? Então, voltando aqui, o Erdogan fica usando a vida de milhões de sírios como peões, como ferramenta de negociação. De qualquer jeito, chegamos aí numa tentativa de acordo. E falando em refugiados, né, a Grécia e a Bulgária fecharam suas fronteiras com a Turquia. A Grécia teria impedido cerca de 4 mil pessoas de entrarem em seu território por terra e também pelo mar. E por conta da política desse proto-sultão que reside em Ankara, tivemos a primeira vítima, né, dessa nova crise de refugiados. Uma criança morreu no mar Egeu, né, depois de que o barco em que ela estava, junto com outras pessoas, afundaram. E o barco estava sendo escoltado, segundo a Grécia, até a ilha de Lesbos por um navio turco. Né? É importante isso, porque assim, muitas dessas pessoas que estão indo para a fronteira, elas não estavam ali esperando que nem o Usain Bolt dar um sinal e irem correndo entrar na Europa. Não, a Turquia está incentivando que essas pessoas vão. A Turquia está arrastando essas pessoas para a fronteira para forçar a sua arma política. E falando na ilha de Lesbos, 2 neonazistas, um austríaco e outro alemão, foram agredidos por antifascistas locais porque eles estavam justamente caçando refugiados. Essa é a palavra. Pois é. Os nomes são... O alemão é Mario Miller e o austríaco é Fabian Rusniak. Da Síria, vamos para Israel, onde tivemos eleições no último final de semana. E como mencionei no programa anterior, né, que as pesquisas indicavam que o parlamento continuaria travado, né, também comentei sobre o assunto na minha coluna Gazeta do Povo, o parlamento continuou travado. Tá? O que aconteceu? Assim, primeiro, uma coisa que era uma incógnita na cabeça de muita gente, como era a primeira vez na história que Israel realizava 3 eleições em um ano, ninguém sabia como é que seria o comparecimento do eleitorado. Né? Se o eleitorado iria ficar de saco cheio e não ia votar, ou então se o eleitorado ia falar, olha, quero resolver logo esse negócio, vamos votar. No final das contas foi mais a segunda opção, mais de 70% dos eleitores compareceram. Tá? Tivemos aí cerca de 4.600.000 votos. O Likud, partido do Benjamin Netanyahu, continuou com a maior bancada e aumentou sua bancada. Ficou com 29% dos votos, 36 cadeiras. Segundo lugar, o azul e branco de centro do Benny Gantz continuou com suas 33 cadeiras. Aí veio a segunda novidade. A lista conjunta ficou em terceiro lugar com 15 cadeiras, 2 a mais do que tinha. A lista conjunta é uma coalizão de partidos socialistas israelenses e dos partidos árabes. Tá? A lista conjunta são representantes da comunidade árabe israelense e ficou em terceiro. Em quarto lugar ficou o religioso Shas, com as mesmas 9 cadeiras. Em quinto lugar, o religioso Judaísmo Unido da Torá, com as mesmas 7 cadeiras. Depois, a coalizão trabalhista, com 7 cadeiras, perdendo 3. Depois, o Israel Beitenu, do Avigdor Lieberman, da direita secular, com 7 cadeiras, perdendo 1. E, em último, o Yamina, também de direita, meio religioso, meio secular, com 6 cadeiras, perdendo 1. Ou seja, ninguém conseguiu formar uma coalizão de maioria. Tá? A coalizão do governo,
né, a coalizão do Bibi Netanyahu, ficou com 58 cadeiras, precisa de 61. Ao mesmo tempo, a oposição de centro-esquerda, né, seculares, também não conseguiu. Só que a gente teve, depois das eleições, 2 novidades, tá? Uma delas é o seguinte: propuseram no parlamento israelense fazendo uma analogia, uma espécie de lei da ficha limpa em Israel, em que uma pessoa investigada por crimes não pode ser ministro, nem primeiro-ministro. Ou seja, como o Benjamin Netanyahu está sendo indiciado por corrupção e o seu julgamento começa daqui a 10 dias, se essa lei da ficha limpa passar, e tudo indica que ela vai passar, porque todos os partidos, menos o Likud e os religiosos ortodoxos, se comprometeram a votar a favor, o Netanyahu seria forçado a se afastar, pelo menos enquanto durasse o seu julgamento, permitindo então que o Likud ou escolhesse outra liderança, ou Benny Gantz fizesse um governo de minoria, alguma coisa assim. A segunda novidade é que, olha só que louco, tá? Eu falei da lista conjunta, já falei várias vezes, né? Em outros programas também, a gente já falou bastante sobre Israel aqui. Inclusive, um dos próximos repertórios vai ser envolvendo política israelense, com uma entrevista. O Moshe Yaalon disse que aceita o apoio da lista conjunta. Moshe Yaalon é o braço direito do Benny Gantz, e quando eu digo braço direito, é porque ele é um cara à direita, ex-chefe do Estado-Maior das Forças de Defesa de Israel. E ele é um cara que, assim como o Avigdor Lieberman, né, que é o líder do Israel Beitenu, não tem, digamos assim, muito boa vontade com a lista conjunta. Eles dizem que os árabes são, basicamente, potenciais traidores de Israel, que não deveriam ter participação no parlamento. E aí, esse cara, que classificaria a lista conjunta como traidores, é uma liderança importante do Azul e Branco, disse que não teria restrições ao apoio da lista conjunta. Tá? Ou seja, né, já amplia as opções de leque. Lembrando que, na última eleição, o Benny Gantz e o Avigdor Lieberman rejeitaram o apoio da lista conjunta. E a lista conjunta cresceu ainda mais agora. Então, o que pode acontecer em Israel? Nós temos 3 caminhos possíveis, tá? E eu vou citá-los em ordem de probabilidade. Primeiro, vão cozinhar o Netanyahu em banho-maria com o seu julgamento começando. Porque, lembrando, a eleição ela é válida, tá, pelos próximos 90 dias, no mínimo. Então, o julgamento dele começa daqui a 10 dias. E aí vai ser imagens na TV do depoimento, vai ter documentos publicados, pode ter áudios de conversas sendo publicados, né? Então imagina só lá um áudio dele dizendo que não, pô, valeu pelo presente, brigadão, entendeu? Curti mesmo, sou corrupto mesmo, roubo tudo, entendeu? Claro, não vai ter isso, mas imagina que você tenha áudios, materiais comprometedores que vão tomar o discurso público em Israel. Isso vai, consequentemente, enfraquecer a própria posição do Netanyahu. Segundo, a possibilidade da lei da ficha limpa israelense, que afastaria, nem que fosse provisoriamente, o Netanyahu da liderança do seu partido. E uma coisa não anula a outra, porque existe uma coisa que existe no Brasil, mas também existe em vários outros países, né, chamada pizza. Que eu comento essa possibilidade de pizza desde lá da primeira eleição. Que é o seguinte: olha, Netanyahu, você é o premier que ficou mais tempo no cargo, entendeu? Muita gente da população te adora, mas você está aí sendo investigado por corrupção, entendeu? As eleições estão toda hora tão travadas, tal. Vamos fazer o seguinte: você se aposenta aí de forma, né, honrada, o seu processo aí alguém deixa cair no corredor, entendeu? Vai parar numa gaveta, sei lá, alguma coisa assim, você vira presidente honorífico do Likud, alguma coisa assim, e pronto, e a gente segue a vida, tá?
Então, e a terceira opção é, se o parlamento se mantiver travado, novas eleições. Tá? Tem gente já em Israel trabalhando com essa possibilidade. Eu não vejo ela como tão provável assim hoje, no dia 6 de março, mas ela também não pode já ser descartada. Eu acho que a gente tem que pelo menos esperar as primeiras audiências públicas do julgamento do Netanyahu. Que isso vai dizer muito como é que vai estar o termômetro. Porque tem outro lado também, ele pode sair fortalecido disso. Vamos supor que sai um áudio de que ele foi, na verdade, vítima de chantagem. Né? Muito improvável, mas não vou dizer que é impossível. Então, é isso. Sobre Israel, para variar, parlamentarismo ganhou, mas não levou. Para a gente fechar esse blocão aqui, já que esse programa já está gigantesco, o Egito anunciou a reabertura da pirâmide de Djoser, que é a pirâmide mais antiga do mundo. Tá? Ela tem mais ou menos aí, uns 4.500 anos de idade. Ela, na verdade, nem é exatamente uma pirâmide, né? Ela é aquela pirâmide com degraus, né? Um meio termo entre a pirâmide e a mastaba, né? As antigas tumbas, mas reabriu depois de mais de 10 anos de restauração, de reformas e tudo mais. E ali do lado do Egito, a Líbia, né, continua aí no seu caminho para continuar sendo problema, já que o enviado especial da ONU para verificar o cessar-fogo na Líbia renunciou, né, o Ghassan Salamé. Tá? Embora o nome dele se escreva como salame. Tá? Eu pronunciei Salamé, mas eu chamaria ele de salame se eu estudasse com ele na escola.